Oi! Nesse vídeo a gente vai falar então sobre as nossas ligações covalentes. As nossas ligações covalentes também são chamadas de ligações moleculares, porque na verdade elas formam moléculas. Então pode ser que apareça das duas formas para vocês, tá? O que é importante a gente lembrar quando a gente pensa em ligação covalente? Aqui a gente tem um compartilhamento de elétrons. Então aqui o que a gente vai ter é que esses nossos átomos, eles vão dividir o par de elétrons. A partir do momento que um átomo se liga a outro por meio da ligação covalente, o seu elétron passa a ser do outro também. E dessa forma eles atingem então a estabilidade. Lembrando que a estabilidade eletrônica está diretamente relacionada à nossa regra do octeto, que é ter 8 elétrons da camada de valência. A nossa exceção é o átomo de hidrogênio. Para ele se transformar, para ele ficar estável, ele precisa apenas de 2 elétrons, então ele não precisa ir lá e se conectar até chegar em outro. Outra coisa que a gente precisa lembrar da ligação covalente é com quem ela acontece, ou seja, quem são os átomos que são capazes de fazer a nossa ligação covalente ou molecular. É o nosso átomo de hidrogênio ligado a outro hidrogênio, o hidrogênio ligado a um ametal e os dois ametais se conectando. O nosso primeiro exemplo é a nossa ligação mais simples, que é o hidrogênio mais o hidrogênio. Então aqui a gente vai estudar a partir da estrutura de Lewis, que é o jeito mais simples da gente lembrar. Depois você dá uma olhadinha lá no vídeo de estrutura de Lewis que vai facilitar. Então observe, a gente vai pegar o nosso símbolo do hidrogênio, vai representar ele com o seu elétron, o último elétron da sua camada de valência. Como a gente tem um hidrogênio se ligando a outro hidrogênio, então a gente vai ter então uma aproximação de outro átomo de hidrogênio e consequentemente eles vão então se conectar. Então a gente vai ter essa ligação aqui, fazendo com que os dois atinjam a sua estabilidade. Sempre que a gente tiver dois pares de elétrons, um par de elétrons formando 2 elétrons, a gente fala então que a gente tem então uma ligação. E essa ligação ela é representada por meio de um traço. Então quando a gente olhar isso daqui, a gente está se referindo então à nossa ligação covalente. Consequentemente aqui a gente tem então essa interação. Quem é esse meu composto? Então a gente vai ter que vir aqui olhar. Então eu tenho 2 hidrogênios, consequentemente o meu composto ele é o H2. Nosso outro exemplo então é do hidrogênio ligado a um ametal. Mesma coisa lá na estrutura de Lewis, eu sei que meu hidrogênio então ele tem um elétron na minha camada de valência, então eu represento ele aqui. Aí a gente olha para o cloro. O cloro ele está no grupo 17 e ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele vai ter 7 bolinhas lá na nossa estrutura de Lewis. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para esse nosso hidrogênio ficar estável, ele precisa fazer apenas uma única ligação. E a mesma coisa acontece com o nosso elemento químico cloro. Por quê? Porque ele já tem 7, ele precisa de apenas 1. Então, quando ele faz essa ligação aqui, ele passa a ter 8, justamente porque, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que eu falei no início do vídeo? O elétron que é do outro elemento também passa a ser seu. Então, consequentemente, os dois átomos estão estáveis. Isso é extremamente importante quando a gente pensa na ligação covalente ou molecular. Os dois elementos químicos têm que estar estáveis. Caso contrário, ainda não está pronta essa nossa ligação. Olhando aqui, lembrem que sempre que a gente tem, então, esses dois átomos compartilhados, a gente tem então uma ligação que a gente representa pelo traço. Então, esse nosso composto aqui, ele é simplesmente o HCl. Agora, a gente tem mais um exemplo, mas nesse nosso exemplo a gente tem 2 elementos que são ametais, tá? Então, seguimos o mesmo processo. Vamos olhar lá o nosso átomo de carbono. O carbono, ele tá no grupo 14. Deixa eu até escrever aqui, ó, grupo 14. Então, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4. Enquanto o nosso átomo de flúor, ele está no grupo 17. Então, flúor, grupo 17, e ele então tem 7 elétrons na camada de valência. Então, F com seus 7 elétrons. Agora a gente vai juntar os dois, tá? Então vamos colocar ele aqui no central, o carbono. Por que o carbono ele é meu átomo central?
Justamente pelo fato dele precisar de maior quantidade de elétrons do que o flúor. Então, por isso que ele vai ficar no meio, por isso que a gente chama ele de átomo central, tá? E aí a gente vai aproximar um dos nossos átomos de flúor, que tem os seus 7 elétrons, e a gente já vai perceber que a gente já tem uma ligação aqui. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira ligação molecular. Beleza. Aí a gente vai conferir o nosso átomo de flúor para ver se ele já está estável, ou seja, se ele está com 8 elétrons na camada de valência. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse flúor tá ok. Quando a gente vai conferir o nosso átomo de carbono, a gente vai perceber que ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele ainda não está estável. Então, por isso que eu preciso de outro átomo de flúor para eu tentar deixar esse meu elemento químico estável. Então, vou colocar o flúor aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conectei aqui. Eu vou observar que, novamente, esse meu átomo de flúor vai estar estável, porque ele vai estar com 8 elétrons. Então, ó, 2, 4, 6, 7, 8. Porém, o meu átomo de carbono ainda não vai estar estável, porque ele está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou precisar de mais um átomo de flúor para ele atingir, então, essa estabilidade. Vim aqui, fiz. Novamente, esse flúor já está estável, mas o carbono ainda não. Então, eu venho e coloco mais um átomo de flúor. Tá? E aí, eu confiro quanto que meu carbono tem. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Consequentemente, agora, o meu carbono ele está, de fato, estável. Assim como todos esses meus átomos de flúor. Como que a gente representa? Lembrem que sempre essas ligações, elas são representadas por traço. Então, a gente pode vir aqui e colocar um traço aqui, um traço aqui, um traço aqui e um traço aqui. Então, essa daqui é a forma de representar por traços. Pessoal, eu ainda não estou falando de posição desses átomos, tá? Aqui a gente não tem ângulos de 90 graus, a gente vai ver mais pra frente isso, tá? Então, aqui a gente já tem a formação desse nosso composto, consequentemente, a gente já consegue escrever ele lá na forma de uma substância. Esse nosso composto aqui ele é o C, porque eu tenho apenas um único C, e quantos Fs a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, ele é o CF4. Tchau, pessoal. Até a próxima.